Já aconteceu de você ler ou assistir aquilo que você acompanhava na infância e por conta do amadurecimento você ter tido uma compreensão mais ampla e até mesmo certeira sobre as mensagens e a complexidade dos personagens que sempre estiveram ali, mas que você ainda não tinha um repertório para identificá-los? Esse foi o sentimento que tivemos com Abandon de Old in Tokyo, um mangá que pode ser visto como um tipo diferente de horror para adultos. Nele não há painéis com gore ou coisas do tipo que podem ser o indicativo para obras que são para um público mais velho, mas sim histórias específicas em cada um de seus capítulos que apelam para questões mais realistas da vida e que mostram uma realidade como a nossa, ou ao menos aquela que não queremos viver. O mangá chamou a nossa atenção não por ter momentos surreais com grandes reviravoltas, mas por trazer esse desconforto que continua depois que a leitura acaba e por ser justamente uma obra que provavelmente nem mesmo gostaríamos se tivesse lidos quando éramos mais novos. O autor Tatsumi Yoshihiro, que é conhecido pelo movimento Gekica, uma vertente dos mangás mais voltada para temas sérios e adultos, trabalha um pouco nos capítulos mostrando minimamente o Japão urbano do pós-guerra e apesar de não explorar nenhum desses conflitos, vemos as consequências sociais e psicológicas nas pessoas com a rápida transformação do país. Cada conto tem a sua particularidade, mas o mais impactante, sem dúvidas, foi o segundo capítulo, que recebeu o mesmo nome do mangá. Nesse capítulo, somos apresentados a Kenichi, que vivia com sua mãe idosa que precisava de cuidados em tempo praticamente integral. Kenichi era o responsável por limpá-la, alimentá-la, cuidar de suas roupas e de todas as tarefas da casa. Sempre que podia, ela falava para ele sobre o quanto ela se sacrificou para criá-lo, como numa espécie de lembrança eterna de que agora ele precisava pagar o que devia cuidando dela como retribuição por tudo. O interessante é que Kenichi não tem falas em quase todo o capítulo, o que é uma alusão do quanto ele estava refém daquela situação. Por mais que ele quisesse cortar o cordão umbilical que o ligava à sua mãe para ele ter a sua liberdade pessoal, ele acabava aceitando as coisas como elas eram. Essa economia de palavras em Kenichi aparece em boa parte do mangá justamente para trazer essa sensação de distanciamento e esmagamento social e familiar. Uma sensação de é assim mesmo e vai continuar sendo. Kenichi, que ainda trabalhava para pagar as contas, tinha que ouvir diariamente de sua mãe que reclamava sobre o quão ruim era ficar sozinha e que, por isso, ele tinha que vir direto do trabalho para casa o mais rápido possível. E aqui fica claro que ela temia ser abandonada. Kenichi não reclama de nada e somos nós que damos entendimento para sua vida miserável. Num dos painéis mais significativos sobre o que ele sentia que precisava fazer, o vemos em seu emprego ao lado de seus colegas em meio ao lixo que eles estão despejando no aterro. Um deles encontrou uma máquina de lavar velha e disse que ia levar para sua esposa, e quando o outro comentou que as pessoas descartavam coisas antigas, Kenichi olhou para a situação, vendo sua própria vida naquela circunstância aleatória. Embora a vida dele pareça ser voltada apenas para sua mãe, ele tinha uma noiva na qual sua mãe nem sabia que existia e vice-versa. Ela sempre insistia que ele a levasse até o seu apartamento porque ela não via a hora de ir morar com ele, mas Kenichi se negava justamente porque a sua vida não era exatamente como ela pensava. Quando ele voltou para casa para cozinhar para sua mãe, ele teve que ouvi-la reclamar sobre o quanto ele precisava ser mais responsável porque ela queria ter horários certos para comer, porque, de novo, ela tinha feito de tudo por ele e ele precisava pagar na mesma moeda. No meio da noite, Kenichi começou a pensar sobre o passado e ele se deu conta de que sua mãe, na verdade, nunca foi exatamente como ela vivia dizendo que tinha sido. Ela tinha trabalhado num bordel atendendo diversos clientes e ele quase nunca estava com ela porque ela sempre saía por aí com alguns homens. Obviamente, a sua rotina ausente até poderia ser justificada por conta do período difícil em que a história foi retratada, mas Kenichi era deixado à própria sorte e tinha que conseguir comida de seu jeito, o que sugere que sua mãe na verdade nunca ligou tanto pra ele e apenas levava a vida sem a responsabilidade que ela estava cobrando dele em sua velhice. Kenichi conseguiu encontrar em meio às suas memórias todo o distanciamento familiar que esteve presente em sua infância e foi então que ele viu na matéria de um jornal a notícia de um homem idoso que tinha sido encontrado morto em um apartamento. Kenichi não ia matar sua mãe diretamente, mas se ele a deixasse sozinha, talvez com muita sorte ela também poderia acabar no jornal da mesma forma. Ele conseguiu um adiantamento de dinheiro em seu trabalho e quando sua mãe soube que seria deixada para viver sozinha, ela o chamou de ingrato e chorou para tentar comovê-lo, mas ele não mudou de ideia e a levou já no dia seguinte para um lugar mais afastado. O capítulo está cheio de detalhes que tocam nessa questão do abandono, da solidão, da sensação de aprisionamento e da morte. E o mais forte deles aparece justamente quando ele está a levando nas costas e uma revoada de corvos saem das árvores como se estivessem atentas ao futuro cadáver que ele estava carregando. A mãe de Kenichi pediu que ele a visitasse todos os dias para continuar fazendo a sua obrigação, mas ele saiu sem dar uma confirmação para o que ela disse, indo correndo até a sua noiva como se estivesse aliviado para enfim ter a vida que ele merecia.
Kenichi a chamou para viajar com ele e foi durante a viagem que ele acabou sendo levado de volta à sua realidade. Quando sua noiva comentou que tinha trabalhado muito para convencer a sua mãe a permitir o relacionamento com ele e que por isso ela não ia permitir que ele a abandonasse, ele se sentiu obrigado a voltar porque, metaforicamente, a sua mãe estava o chamando através daquelas palavras tão familiares. O problema é que já era tarde demais. Sua mãe já tinha tirado a própria vida. E foi somente nesse momento que Kenichi falou alguma coisa no capítulo. Ele gritou por ela como se tivesse finalmente encontrado sua voz após sua morte e saiu a levando nas costas até a casa onde ela o manteve preso porque essa era a realidade que ele estava familiarizado. Os personagens em Abandoned Old in Tokyo têm vidas monótonas e sem grandes perspectivas. Eles estão às margens da vida, sendo idosos que ninguém quer ter por perto, filhos que envergonham os pais, mulheres invisíveis e maridos inúteis. Eles são simples, ordinários, não possuem brilho, estão em empregos sem sentido e são marcados e definidos pela frustração que é ter a vida que levam. Kenichi, por exemplo, simboliza um pouco a figura folclórica japonesa chamada o Basute, que precisa abandonar a própria mãe em prol da sobrevivência em tempos de extrema pobreza. Mas diferente da literatura onde isso é retratado, ele só faz isso para encontrar a sua liberdade enquanto entra em conflito com seu dever familiar. Embora isso possa parecer fazê-lo alguém egoísta e cruel por não querer cuidar de sua mãe doente que não tem mais a quem recorrer, não existe julgamento para as ações dos personagens. O mangá não os caracteriza necessariamente como pessoas ruins, porque eles são apenas figuras trágicas que estão tentando seguir vivendo no limite da funcionalidade emocional. O abandono é simplesmente normalizado sem qualquer gesto de vilania. A mãe de Kenichi provavelmente passava a maior parte de seu tempo lembrando das coisas que ela fez por ele para quem sabe ela tentar se convencer de que foi realmente uma boa mãe, ou de que ao menos deveria ter sido, embora ela conscientemente também pudesse ter usado esse artifício para prendê-lo em suas mentiras. As situações nos capítulos são narradas com frieza, como se não existisse espaço algum para você sentir algo. As emoções dos personagens até existem, mas elas são abafadas para amplificar suas angústias silenciosas e para mostrar que o mundo continua como sempre foi, independentemente das coisas que estão acontecendo na sua vida. Quando Kenichi está lavando as roupas de sua mãe, que estão quase sempre sujas de urina e fezes, a proprietária do lugar onde eles moram reclama com ele sobre o consumo constante de água, porque os outros moradores precisavam usá-la, e também comenta sobre o mau cheiro que vem de sua casa. Mas Kenichi não pode fazer nada a respeito e fica a mercê de dois caminhos que o colocam numa situação complicada. Se ele usa a água, ele recebe esporro dos moradores. Se ele não usa, sua mãe debilitada sofre em consequência e cobra dele os cuidados que ela nunca teve com ele. Outro capítulo que vale a pena ser mencionado é um dos mais sombrios da coletânea e se chama O Buraco. Nesse capítulo, um homem que se perdeu na floresta encontrou uma cabana e uma mulher um tanto estranha que o ajudou a voltar para a vila de onde ele saiu, sugerindo que ele fosse por um caminho específico. Mas quando ele fez isso, ele acabou caindo num buraco. Ele pediu que ela o ajudasse a sair, mas ele descobriu que foi ela mesma quem o cavou porque ela rapidamente pegou uma tampa de madeira para fechar o buraco. É claro que ele não fazia ideia do que estava acontecendo, principalmente porque ela ia todos os dias até ele para lhe levar comida e água. O mais bizarro de tudo é que enquanto o acompanhava do alto tapando o buraco, ela se aproveitava da situação sádica rindo enquanto o ouvia comer, se satisfazendo de sua maneira por ter a vida dele completamente em suas mãos. Mas quando ficava sozinha em seu quarto, ela se contorcia de uma dor emocional causada muito provavelmente por uma repressão sexual. Eventualmente ele descobriu que ficou preso simplesmente por acaso, porque se não fosse com ele, teria sido com outro, já que ela fez aquilo como vingança aos homens por ela ter se deformado depois que uma cirurgia plástica deu errado e sua vida foi arruinada. Não fica tão claro se ela foi motivada a fazer a cirurgia por algum namorado ou coisa parecida, mas a sua raiva existia porque ela já não podia mais ter uma vida normal com relações que aceitassem a sua aparência. E o pior é que isso tinha estragado toda a sua juventude. Ele tentou ganhar a confiança dela, dizendo que ele a amaria caso ela o ajudasse a sair daquela armadilha, mas ela disse que só faria isso caso ele desse uma prova desse amor, porque homens falavam qualquer coisa quando estavam dentro de um buraco. Para a sua sorte, ou nem tanto assim, a sua esposa Masako, que tinha saído atrás dele, encontrou a mesma cabana e descobriu nos dias que passou ali que ele tinha desaparecido simplesmente porque aquela mulher estava o mantendo preso. Ele ficou contente por vê-la, mas a sua felicidade não demorou muito porque ela disse que só o ajudaria se ele desistisse do divórcio. Quando ele confirmou que faria isso sem pestanejar, ela percebeu que não valia a pena ajudá-lo porque o tempo que ela acompanhou a mulher da cabana mostrou a ela que, embora ele não merecesse aquele destino, ela entendia que as palavras dele eram sem significado porque ele falaria qualquer coisa para sair dali sem garantia de que cumpriria com suas palavras.
Masako saiu sem olhar para trás para o desespero dele, que teve que ver aos poucos a água da chuva torrencial encher o buraco pouco a pouco naquela noite. Na manhã seguinte, quando a mulher se aproximou para vê-lo, ela encontrou todo o buraco preenchido por água e na superfície havia o papel do divórcio que marcava o fim da vida daquele homem. Em diferentes níveis, os personagens experimentam questões bem complicadas em relação ao sexo, que está quase sempre atrelado a sentimento de culpa, raiva e humilhação. E nessa história, o prazer solitário da personagem é representado como um ato degradante que só deixa mais visível a sensação de isolamento e que justifica para ela a sua vingança. No primeiro conto citado sobre Kenichi e sua mãe, esse tema também se desenvolve porque ele é impossibilitado de buscar a sua intimidade com a sua futura esposa, porque o peso de sua obrigação causado por a sua mãe impede qualquer tentativa de uma expressão natural disso. Em mais um exemplo de outro capítulo, acompanhamos um pai de família que trabalhava limpando as janelas dos prédios. Um dia, ele acabou vendo sua própria filha aos amassos com seu patrão, e isso desencadeou nele uma quebra de expectativas para a pureza que ele acreditava que existia, ou que ao menos deveria existir nela. Ela, que não tinha percebido que ele viu tudo, agiu naturalmente quando eles se encontraram em casa. Mas por estar tomado de inconformismo, ele a pegou à força e deu um banho nela como se quisesse tirar dela a impureza que só ele enxergava. Mas isso só os distanciou e ela acabou saindo de casa. Um tempo depois, sua filha foi substituída por outra mulher tão jovem quanto ela quando ela adoeceu. E o capítulo se encerrou de maneira dura quando o mesmo personagem, seguindo o seu trabalho de limpeza, assistia tudo enquanto carregava em suas costas o neto que surgiu daquela quebra de conservadorismo, que já não conseguia mais impor como antes os papéis sociais de cada um. Há uma série de pequenos temas que são espalhados nas histórias e por mais que elas tratem de assuntos específicos, existe muita familiaridade entre elas justamente porque o foco está em apresentar vidas arruinadas que são possíveis de causar um pouco de identificação porque todo mundo está passando por problemas, sejam eles quais forem. A arte simples do mangá contribui muito para essa sensação de que os personagens estão sozinhos e angustiados, presos numa cidade bastante impessoal, onde ninguém conhece ninguém, mostrando ruas sempre lotadas, rostos fatigados e espaços fechados e claustrofóbicos. Há uma sensação avassaladora e constante de deslocamento, uma sensação de que algo se perdeu e não dá mais para recuperar. O autor conseguiu colocar esse vazio emocional nas pequenas coisas que, mesmo que fossem completamente ignoradas, ainda estariam presentes para compor todo o cenário que ele buscava. Um quarto bagunçado, uma torneira que pinga, um macaco de estimação que brinca entediado com uma lata enquanto se recusa a ficar de frente para o seu dono. Esses detalhes quase imperceptíveis são o que fazem a história avançar sem precisar dizer muito. Muitos dos temas de Abandoned Building Tokyo podem trazer identificação para quem lê justamente porque esse é o tipo de história que fala sobre o ser humano. Os personagens são comuns, muito semelhantes fisicamente, e a sensação documental de que parece que estamos lendo um recorte da vida real é bem interessante. É como quando você vê alguém quase surtando, mas que continua fazendo café, indo ao trabalho e dobrando roupas. O autor mostra caminhos sem saída e vai embora deixando seus personagens com medo de que a vida já tenha passado sem realmente ter começado. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.